Se você é galo até morrer, deixa o like e se inscreve agora. Aqui é raça, aqui é tradição. Aqui começa uma reportagem que promete balançar o mundo da bola. Imagina só, o dono do PSG desembarca no Brasil com uma oferta impressionante, R$ 1 bilhão à vista pela SAF do Atlético Mineiro, já administrada pelo técnico Cuca. O noticiário pegou fogo em BH e em Paris, colocando o Galo na mira de um gigante europeu. Mas o que está por trás desse lance milionário? Vamos destrinchar os impactos dentro e fora de campo. O destino do Atlético Mineiro, que hoje ocupa a 7ª posição no Brasileirão com 20 pontos em 12 rodadas, transbordou de especulações. O clube soma 5 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas até agora, com um saldo modesto de gols, mais 3, resultado de uma arrancada recente de 6 jogos sem perder, sob o comando de Cuca. Por trás da negociação, está a Galo Holding, que detém 75% da SAF, imersa numa dívida de cerca de R$ 1,8 bilhão. Desde junho ela está aberta a receber investidores, o que captou o olhar de grupos estrangeiros ansiosos por se firmar no futebol brasileiro. Nas últimas horas, ganhou força o rumor de que Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e braço do Qatar Sports Investments, teria colocado na mesa uma oferta bilionária, avaliada em até R$ 2,5 bilhões para assumir controle majoritário da estrutura do Galo. Analistas financeiros especulam que esses valores podem acomodar a compra de até 60% das ações da SAF, mantendo, porém, cerca de 30% a 40% com os controladores atuais. Outros 10% seriam convertidos em ações disponíveis a apoiadores. A estratégia do PSG, já vista anteriormente em tentativas de aquisição de clubes fora da Europa, se encaixa na busca global por talentos sul-americanos e novas bases de fãs. O Atlético Mineiro traria à mesa a fanática torcida mineira, infraestrutura moderna na Arena MRV e um elenco titular estrelado, hoje liderado pelo atacante Hulk, artilheiro do Mineiro com 11 gols na temporada. Dentro das 4 linhas, Cuca segue imprimindo identidade no time. Campeão mineiro e avançando nas Copas Nacionais, ele conseguiu uma sequência que catapultou o Galo para longe da zona de rebaixamento ao 5º lugar na tabela antes da atual rodada. O brasileiro não sabe ainda se essa injeção bilionária iria render reflexos imediatos em campo, mas o bolso reforçado permitiria aporte massivo em reforços para o restante da temporada, inclusive com dedicados 50% do montante à contratação de novos jogadores. Internamente, cresce a expectativa de aumento na competitividade. Se confirmada, a operação tornaria o Atlético Mineiro um dos clubes mais ricos da América Latina, rivalizando em orçamento com gigantes como Flamengo e Palmeiras, e, claro, abrindo portas para disputar em condições semelhantes à elite europeia. Por outro lado, surgem dúvidas sobre o alinhamento de interesses. O PSG tem planos continentais e uma lista de prioridades financeiras, investimentos em base, infraestrutura e fortalecimento do elenco. Há quem questione se Cuca manteria autonomia após a transação, ou se o clube adotaria um modelo com gestão exterior. Do ponto de vista da torcida, o choque é forte. De repente, o Galo poderia se recolocar como protagonista na Libertadores e arriscar incursões em torneios internacionais de peso. Mas a essência do clube, a mística de raça, a cultura mineira, precisaria ser preservada sob supervisão estrangeira. A governança do negócio exigiria aval de conselheiros e órgãos reguladores. A última tentativa semelhante, envolvendo o Citigroup e o Bahia, seguiu essa estrutura legal e passou por avaliações minuciosas antes de avançar. Ainda há um fator cronológico. O Mundial de Clubes no meio do ano, 14 de junho a 13 de julho de 2025, suspendeu parte da temporada, o que pode atrasar negociações e decisões. Ainda assim, a movimentação está acelerada, com oferta alinhada aos padrões internacionais. Do ponto de vista midiático, a notícia estremeceu a imprensa francesa e brasileira. Em Paris, insinua-se que o PSG busca reforçar alianças entre Qatar e o mercado futebolístico sul-americano. No Brasil, aguarda-se o posicionamento oficial da diretoria atleticana e do próprio Cuca, incógnita com potencial enorme. Enquanto isso, o Atlético Mineiro segue sua rota no Brasileirão.
Quando o calendário voltar ao ritmo normal, será o momento de observar se o time consolidado por Cuca irá sustentar o desempenho, e até que ponto uma possível injeção de recursos refletirá nas vitórias que contam. Esse é o cenário explosivo que tem mobilizado Galo e Catar. A próxima etapa: verificar se a oferta será formalizada em contrato, com cláusulas definindo participação, prazos e estratégia de crescimento. E claro, saber se Cuca terá carta branca para seguir seu projeto, agora potencialmente turbinado. Concluindo, estamos às portas de uma guinada financeira capaz de mudar para sempre a história do Atlético. A combinação entre a expertise europeia do PSG, a paixão nacional pelo Galo e a visão tática de Cuca pode redesenhar o futebol brasileiro, ou se tornar outro episódio de promessa não cumprida. O ambiente em Belo Horizonte já não é o mesmo desde que o burburinho sobre a proposta bilionária do dono do PSG tomou conta dos bastidores do Atlético. As conversas, inicialmente tratadas como rumores isolados, começaram a ganhar contornos oficiais com o surgimento de intermediários ligados diretamente ao grupo catarí. A proposta de R$ 1 bilhão à vista escancarou uma janela de oportunidades e incertezas que ninguém imaginava presenciar em pleno mês de junho, enquanto o clube ainda busca estabilidade na temporada sob o comando do incansável Cuca. A investida estrangeira, ao mesmo tempo que enche os olhos da diretoria atleticana, também acende o alerta entre torcedores e ex-dirigentes. A SAF, criada para salvar o clube de um colapso financeiro, agora se vê na vitrine global como ativo cobiçado por um dos homens mais poderosos do futebol mundial. Nasser Al-Khelaifi não costuma brincar em serviço. Quando aponta para um projeto, normalmente coloca cifras robustas e uma visão de médio e longo prazo, o que pode transformar o Galo num celeiro de talentos internacionais. No entanto, o técnico Cuca tem sido enfático nos bastidores. Qualquer mudança na estrutura diretiva não pode interferir em seu modelo de trabalho. O treinador foi um dos principais nomes responsáveis por recolocar o Atlético Mineiro nos trilhos em 2025, após um início de ano abaixo das expectativas. A partir de maio, ele emplacou uma sequência invicta que devolveu competitividade e confiança ao elenco, além de reafirmar sua filosofia de jogo baseada em intensidade, marcação forte e transições rápidas. A oferta bilionária também reacende a discussão sobre o papel das SAFs no futebol brasileiro. Se, por um lado, elas representam uma alternativa moderna de gestão e investimento, por outro, a venda da alma do clube a investidores estrangeiros suscita questionamentos sobre identidade, cultura e autonomia. O Galo, conhecido por sua torcida apaixonada e por sua ligação emocional com o povo mineiro, corre o risco de ver sua essência remodelada por interesses corporativos distantes da realidade local. Dentro das quatro linhas, a equipe comandada por Cuca conta hoje com nomes como Hulk, Paulinho e Bataglia, pilares de um elenco que mescla experiência e juventude. Uma eventual compra por parte do PSG poderia significar a chegada de reforços internacionais, acesso a tecnologias de ponta e integração com outras franquias do grupo catarí. O impacto seria imediato: mais recursos para contratações, intercâmbio de jogadores, e quem sabe até parcerias para desenvolvimento da base. A Arena MRV, recém-inaugurada, se tornaria uma joia estratégica para os investidores. O estádio, com capacidade para mais de 45 mil torcedores, possui uma estrutura moderna e já desponta como um dos centros esportivos mais avançados da América Latina. Para o grupo catarí, representa não apenas um palco de futebol, mas também uma oportunidade de negócios em eventos, marketing esportivo e expansão da marca PSG em solo sul-americano. Nos corredores da cidade do Galo, o clima é de expectativa contida. Jogadores e membros da comissão técnica evitam declarações públicas, mas é nítido que a possibilidade de um novo comando interfere na rotina do clube. A gestão atual, apesar dos problemas financeiros herdados, vinha implementando melhorias estruturais importantes. Resta saber se o novo investidor manteria essa linha de evolução ou aplicaria um modelo mais agressivo e controlador, com mudanças imediatas no corpo diretivo e técnico. O torcedor atleticano, por sua vez, divide-se entre a empolgação e a cautela. Muitos enxergam na proposta a chance de transformar o Galo em um dos clubes mais poderosos do continente. Outros, porém, temem virar apenas uma filial distante de um império europeu, com decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância.
O desafio será equilibrar ambição com identidade, inovação com raízes, profissionalismo com paixão. E Cuca? O comandante alvinegro tem se mostrado firme. Reiterou em reuniões internas que não abrirá mão da autonomia sobre o elenco e que qualquer projeto futuro deve respeitar os princípios que vêm guiando sua trajetória no clube. Em 2025, ele retornou ao Atlético com a missão de reconstruir e consolidar um grupo competitivo, e não pretende ver tudo isso desmoronar por interesses externos. O interesse do dono do PSG no Galo também mexe com os bastidores da CBF e do futebol brasileiro como um todo. Caso a negociação avance, pode abrir as portas para um novo padrão de investimentos no país, com clubes regionais se transformando em marcas globais. A concorrência com Flamengo, Palmeiras e São Paulo deixaria de ser apenas esportiva e passaria a ser também estrutural, com embates entre conglomerados internacionais de futebol. Em meio a tudo isso, o Atlético Mineiro ainda precisa manter o foco no campo. O calendário não dá trégua, e o Brasileirão exige regularidade. Cuca sabe que um elenco desconcentrado é meio caminho para o fracasso, e por isso tem blindado seus atletas das especulações. Treinos fechados, controle de mídia e foco no próximo adversário têm sido as palavras de ordem na cidade do Galo. Mesmo assim, o mercado já começa a se movimentar. Empresários de atletas, agentes internacionais e olheiros europeus passaram a circular mais intensamente nos arredores do clube. As negociações ainda estão em estágio inicial, mas os sinais indicam que algo grande está prestes a acontecer. O bilhão à vista oferecido pelo grupo catarí é só a ponta do iceberg. Há muito mais em jogo do que cifras. Se a proposta for realmente concretizada, o Galo deixará de ser apenas um clube com raízes locais e passará a integrar uma rede internacional de futebol, com possibilidades que ultrapassam fronteiras. A questão agora é: o Atlético está preparado para essa transformação? E mais importante, sua torcida está disposta a pagar o preço dessa modernização? E se você está curtindo essa análise do nosso Galo, aproveita e já mete o dedo no like. Isso fortalece demais o canal. Mas o que parecia ser apenas uma sondagem ousada se transformou, nas últimas horas, em um movimento concreto. Fontes ligadas ao alto escalão da gestão atleticana confirmaram que a proposta bilionária feita pelo dono do PSG foi oficialmente protocolada junto ao conselho da SAF. O valor à vista, R$ 1 bilhão, representa o maior aporte financeiro já oferecido a um clube brasileiro em uma única parcela, algo inédito até mesmo para os padrões inflacionados do futebol atual. Esse fato, por si só, já altera completamente a lógica de negociações do futebol nacional. O Galo, com todas as suas glórias, dívidas e tradições, passa a ser visto como um ativo de alcance global. E isso, evidentemente, muda o jogo para todos os envolvidos, dirigentes, torcedores, atletas e o próprio técnico Cuca. O cenário que se desenha agora é o de um clube no centro de uma disputa geopolítica entre potências do futebol mundial, onde o gramado se torna apenas uma parte do campo de batalha. Em reunião extraordinária, a diretoria da SAF, ao lado dos principais investidores da Galo Holding, iniciou as primeiras tratativas para entender os desdobramentos da oferta. O clima, segundo relatos internos, é de entusiasmo cauteloso. O grupo catarí deseja assumir, inicialmente, 60% da SAF, com cláusulas que garantam liberdade para realizar investimentos diretos no elenco e nos setores administrativos do clube. Em contrapartida, os atuais donos buscam manter certa influência no processo de transição, garantindo que a identidade histórica do Atlético seja preservada. Nos bastidores da CBF, o movimento também chamou atenção. A entidade acompanha de perto a investida, já que uma operação dessa magnitude tende a mexer com as diretrizes regulatórias das SAFs no Brasil. A influência estrangeira sobre clubes brasileiros tem crescido nos últimos anos, mas nunca com uma proposta tão agressiva, em termos de valores e impacto institucional. O temor é que, sem uma regulamentação sólida, os clubes se transformem em satélites comerciais sem raízes com suas origens. Dentro de campo, o elenco segue blindado, mas inevitavelmente atento. O zagueiro Bruno Fuchs, em entrevista recente, afirmou que os jogadores estão focados na sequência do campeonato, mas reconheceu que a proposta mexe com o ambiente. A gente ouve, é claro. Mas estamos com o Cuca e queremos dar sequência ao nosso trabalho.
O que acontecer fora das 4 linhas não pode nos desviar da meta, que é colocar o Galo no topo novamente, declarou. Já o treinador, sempre direto, foi firme ao comentar os rumores: o Atlético é um gigante. Se vem investimento, que venha para somar. Mas não abro mão da nossa essência. Aqui tem suor, tem entrega, tem torcida apaixonada. E isso não se compra com nenhum bilhão. Com sua habitual postura combativa, Cuca reforça o espírito do clube, ao mesmo tempo, manda um recado claro aos interessados: o Galo tem dono, e não é só quem assina o cheque. A diretoria, por sua vez, divulgou nota confirmando a existência de tratativas com um grupo internacional, sem citar nomes. Informou também que qualquer movimentação dependerá de aval do Conselho Deliberativo e seguirá todos os trâmites legais exigidos pela legislação brasileira. Uma nova reunião com os investidores já está marcada para os próximos dias, em um local reservado, fora do país. Enquanto isso, a torcida vive a ansiedade do "e se?". E se o Galo aceitar a proposta? E se, de fato, entrar para o seleto grupo dos clubes mais ricos do planeta? E se, de uma hora para outra, o Atlético passar a disputar de igual para igual com os grandes da Europa em estrutura, elenco e visibilidade? São perguntas que rondam a cabeça do torcedor alvinegro, misturando sonho, receio e esperança. No campo econômico, a oferta do PSG é estratégica. Além de posicionar o grupo catarí no coração do mercado sul-americano, abre caminho para um modelo de clube-ponte, em que jovens talentos brasileiros podem ser revelados, lapidados e enviados ao velho continente com mais agilidade e controle. Para o Galo, isso pode significar uma nova fonte de receita contínua, além de vitrine global. Mas, como toda grande virada, essa também exige cautela. Uma SAF vendida ao capital estrangeiro não é apenas uma operação financeira. É, acima de tudo, uma mudança de paradigma. Significa abrir mão de parte do controle, confiar em gestores de fora e adaptar a cultura do clube à lógica do mercado global. Nem todos estão prontos para isso. Por ora, resta aguardar os próximos capítulos dessa história que já entrou para os bastidores do futebol como uma das mais impactantes do ano. A decisão final deve sair nas próximas semanas, e promete dividir opiniões. Mas uma coisa é certa: o Atlético Mineiro, sob o comando de Cuca e com a proposta bilionária em mãos, está diante de um dos maiores dilemas de sua centenária trajetória. Aceitar o bilhão à vista e mudar de patamar? Ou preservar a alma, mesmo que isso signifique conviver com dívidas e limitações? O futuro do Galo está prestes a ser reescrito, com tinta dourada ou com suor alvinegro. A escolha, agora, está nas mãos de quem tem a caneta. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com aquele amigo galo doido. Aqui o Atlético é prioridade sempre.